Você já se deu conta de que alguns temas começam a aparecer como discussão pública e de repente estão em todos os jornais, rádios, TVs, na internet, começam a ser estudados nas escolas e discutidos por vereadores, deputados e senadores que elaboram leis e o negócio começa a crescer? Eu estou falando de temas como ideologia de gênero, como mudança da língua, essa história de linguagem neutra, algumas pautas do feminismo radical, como o aborto e até o chamado revisionismo histórico, que é aquela coisa de apagar personagens da história, destruir estátuas, tirar peças de museu, interditar filmes, livros, né, autores, porque algumas coisas que eram ditas no passado, alguns personagens do passado não seriam mais aceitos no presente, então não podem mais ser acessíveis para nós. Tudo isso parece ter chegado como uma avalanche no debate público, mas não foi por acaso. Tem dinheiro, muito dinheiro por trás da divulgação de determinadas ideias para dar projeção a elas e fazer com que se imponham sobre todas as demais, como se fossem mais importantes ou mais urgentes. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo eu vou falar de uma das fontes de financiamento de ONGs e de outras entidades associadas à esquerda aqui no Brasil, que defendem ideias como a liberação de drogas ou do aborto, por exemplo, e que fazem inflar discussões que nem interessam a maioria das pessoas. É natural que as pessoas discutam ideias, procurem soluções para problemas comuns e que com o passar do tempo o debate se amplie, ganhe espaço nos jornais, ganhe corpo, né? Que até a política comece a promover discussões e eventualmente os políticos aprovem novas leis para melhorar a vida de todo mundo. É assim que o comportamento humano vai se moldando às mudanças nos costumes e, em tese, a humanidade evolui. O problema é quando o debate, a discussão, até as mudanças não acontecem de forma natural, mas forçada. Quando tudo parece atropelado demais e acaba gerando conflito em vez de progresso, como a gente vê com frequência acontecer agora. Muita gente acha que a chegada de determinadas pautas no debate público é fruto do fenômeno das redes sociais, das novas formas de comunicação ou da velocidade com que a informação circula. Isso até pode explicar em parte o que a gente vive hoje, é tudo muito acelerado. Mas o que está mesmo por trás da agenda, que não é de interesse da maioria e chega massacrando todo mundo, é dinheiro, muita grana. O repórter Gabriel de Arruda Castro, da Gazeta do Povo, fez um levantamento minucioso de informações que são públicas, mas que quase ninguém pesquisa. E publicou uma reportagem no jornal essa semana que eu resolvi trazer para cá para que mais gente tenha acesso a essas informações tão importantes que ele levantou. É sobre um dos maiores financiadores de ONGs de esquerda aqui no Brasil, aquelas ONGs que supostamente trabalham pelos direitos humanos ou pela educação. E por que eu digo supostamente? Porque embora haja muitas ONGs sérias fazendo um trabalho de defesa dos direitos, de que todo ser humano viva de forma digna e com respeito, uma parte dessas ONGs vive só para fazer campanha, só existe para isso. Campanha de temas que a sociedade não aprova. Alguns exemplos: ONGs que defendem a liberação das drogas, o que significa a destruição do ser humano e não a defesa. Ou que lutam pelo aborto, pela liberação do aborto. Ou seja, não se preocupam, não defendem justamente o mais frágil dos seres humanos, aquele que ainda nem nasceu. Ou também ONGs que defendem até a liberação de presos, que é chamada de luta por desencarceramento. Só que nesse caso esquecem do direito das vítimas desses criminosos que estão presos. Bem, a reportagem fala de doações feitas pelo multibilionário George Soros, um cara que enriqueceu atuando de forma desonesta no mercado financeiro europeu, fez especulações em cima da moeda inglesa e acabou migrando para os Estados Unidos. De lá, ele financia as pautas esquerdistas mais radicais, dá dinheiro a rodo
para aqueles movimentos que praticam violência supostamente em nome da causa negra ou defendendo a democracia, mas saem destruindo tudo pela rua. E ele também banca organizações não governamentais em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que fazem o mesmo que esses movimentos lá nos Estados Unidos, praticam violência para impor suas narrativas ou defendem aquilo que é indefensável. Alguns detalhes da reportagem do Gabriel Castro. Em apenas 4 anos, de 2016 a 2019, os últimos com prestações de contas fechadas, a Fundação Open Society do Jorge Soros, essa é a fonte da informação, a fonte da reportagem, essa fundação distribuiu 32 milhões de dólares só para ONGs do Brasil. Fazendo um cálculo pela média da cotação do dólar nesses anos todos, isso equivale a 117 milhões de reais aplicados aqui, para que institutos, associações e outras entidades desse tipo organizassem coisas como palestras, como debates, divulgando ideias de que é muito importante, por exemplo, legalizar o aborto ou legalizar as drogas, porque isso traz liberdade para as pessoas. Nenhuma dessas ONGs se presta a falar em nome do embrião ou do feto que está em desenvolvimento na barriga daquela mulher desesperada porque não programou a gravidez. Não falam pelo bebê que está ameaçado de morte e não tem voz. Também não falam em dar apoio psicológico a essas mulheres para que elas eventualmente entendam a grandeza de gerar uma vida, ou em dar apoio financeiro para elas ficarem mais tranquilas e saberem que não vai ser impossível viver como mães num primeiro momento até a vida se ajeitar. Não falam também em nome dos pais de adolescentes e jovens viciados em drogas que destroem a si mesmos e as famílias. Aliás, essas ONGs normalmente não estão preocupadas com as famílias. O repórter conseguiu identificar a doação de 117 milhões de reais em 4 anos, mas descobriu que a bolada é muito maior, porque tem doações diretas para pessoas físicas, influenciadores, youtubers feministas, por exemplo, que ficam enchendo a cabeça das jovens brasileiras com coisas do tipo meu corpo, minhas regras, receberam dinheiro do Jorge Soros e receberam dinheiro para não ter que trabalhar com mais nada, ficar tranquilas o dia inteiro na internet publicando posts pró-aborto e que nunca, jamais lembram que essa regrinha de que cada um se preocupa com o seu próprio corpo tem um terceiro elemento na questão. Não é só um corpo, são 2 corpos que estão na jogada. Só que um é inocente, não tem voz e vive sendo atacado. Preciso dizer que não há crime algum em fazer doações para causas em que a gente acredita. E que o multibilionário George Soros, embora tenha a origem da fortuna questionável, é um grande empresário e pode doar para quem ele quiser, pode fazer o que quiser com o dinheiro que ele tem. As ONGs também não estão erradas de aceitar doações desde que vindas de uma fonte lícita. Mas é importante que você, que recebe as mensagens dessas ONGs, dessas empresas, ou dos fundadores, dos ativistas contratados por elas, saiba o que está por trás disso tudo. A Fundação Open Society do Jorge Soros foi criada em 1984, já está há quase 40 anos tentando impor um debate sobre legalização de aborto, de drogas, liberação de presos, essas outras pautas também ditas progressistas que não visam progresso nenhum. O termo, a palavra progressista é só um jogo de retórica. Essa Fundação Open Society se orgulha de financiar, por exemplo, a ideologia de gênero, que é uma história inventada, não tem nenhuma comprovação científica de que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, isso é uma imposição da cultura. Isso é mentira, não existe isso. E eles insistem em misturar essa ideologia de gênero com aceitação do outro como ele é. E não tem nada a ver. Eu já falei em outro vídeo sobre essa teoria inventada por uns cientistas do comportamento humano que vão contra a própria biologia. E mencionei também que, na minha opinião, isso prejudica aqueles raros seres humanos que efetivamente se sentem no corpo errado, que querem inclusive mudar de sexo
Isso é um caso para a psicologia resolver. Precisa de outro tipo de acompanhamento e não da opinião de um monte de gente que não sabe nem o que está falando. Também comentei o quanto é irreal acusar alguém de homofóbico porque ele se opõe à ideologia de gênero. Não é porque ele não concorda com essa ideia maluca de que homem não nasce homem ou mulher, apenas escolhe ser homem ou mulher porque foi criado com essa ideia. Não é porque ele se opõe a isso que ele discrimine homens que gostam de namorar homens ou mulheres que gostam de mulheres. Uma coisa não tem relação com a outra. Mas vamos a uma pequena lista de quem George Soros financia no Brasil. A reportagem da Gazeta do Povo traz uma planilha com 12 páginas, os nomes de todas as ONGs, associações, empresas, entidades e demais órgãos que são beneficiados. Eu vou ler só os 7 primeiros, que são aqueles que receberam os maiores valores milionários, mais de $1 milhão em 4 anos. E depois eu trago algumas curiosidades sobre o resto da lista. Então, entre os beneficiados por quantias milionárias estão pela ordem de quem recebeu mais. A Associação Direitos Humanos em Rede, que é conhecida como Conectas, recebeu $2.339.000. Nos valores da época, isso equivale a mais ou menos 8,5 milhões de reais para 4 anos. Instituto Sou da Paz recebeu $1.856.000, quantia próxima de 7 milhões de reais. Instituto Igarapé recebeu mais $1,5 milhão ou 5.600.000 reais. Aqui vale uma parte. Esse Instituto Igarapé é o da cientista política Ilona Zabó, aquela que foi indicada pelo Sérgio Moro quando ele era ministro da Justiça para compor um conselho que cuida de assessoramento para o ministro da Justiça sobre questões de política criminal e penitenciária. Só que ela, o Instituto Igarapé, defende a libertação de presos e é contra o desarmamento da população civil, deixa a população civil indefesa diante de bandidos armados. Aí houve uma repercussão negativa muito grande nas redes sociais, uma pressão mesmo, e o então ministro Sérgio Moro voltou atrás e retirou a indicação do nome dela, porque esse cargo no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele ajuda nas decisões de questões de segurança, inclusive no indulto de Natal, por exemplo, e como na cabeça da população que elegeu o atual governo, como que uma pessoa que defende a libertação de presos vai ajudar a elaborar políticas na área criminal e penitenciária. Entre as pessoas que saíram em defesa da nomeação dessa cientista política Ilona Zabó, do Instituto Igarapé, na época, estão outras ONGs, ativistas de outras ONGs, financiadas pelo mesmo George Soros, como o Instituto Sou da Paz, que levou a segunda maior bolada em doações da Open Society nesses anos de 2016 a 2019, o que prova que não é só nos discursos que essas ONGs são alinhadas, elas estão interligadas também, uma sempre apoiando a outra. Outras ONGs beneficiadas com o dinheiro do multibilionário George Soros para trabalhar aqui no Brasil, defendendo causas da esquerda, são Nossas Cidades, recebeu $1.197.000, quase $1.200.000. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, $1.130.000. Instituto de Defesa do Direito de Defesa, $1.100.000. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, $1.047.000. Veja que essas 7 entidades são só as que receberam mais de R$1 milhão num período de 4 anos. Tem também a Anistia Internacional do Brasil, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, órgãos ligados a universidades públicas, como o Laboratório de Análise da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um tal de Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, o site de esquerda Quebrando o Tabu e o que foi mais surpreendente para mim, empresas que pelo nome se propõem a ensinar e a fazer jornalismo. Na lista estão entidades como Escolas de Jornalismo, Ponte de Jornalismo, Agência Mural de Jornalismo das Periferias, teve até doação do Jorge Soros para a empresa Folha da Manhã, que é a Folha de São Paulo. Reforço que não há nada de irregular em empresas terem recebido doações em dinheiro e nem no trabalho que esses institutos, fundações e ONGs fazem.
mas é no mínimo estranho, surpreendente, eu diria, que organismos que defendem pautas da esquerda se beneficiem justamente do capitalismo que eles tanto atacam. Vivem dizendo que empresário é vilão, que escraviza as pessoas, mas não se importam de receber boladas de um mega empresário estrangeiro do país que eles vivem chamando de imperialista. Pegam esse dinheiro para plantar aqui no Brasil discussões que a maior parte dos brasileiros não queria nem sequer estar vendo acontecer. Fique atento aos falsos debates urgentes que a gente vê por aí. E depois me diga aqui nos comentários o que você achou dessa informação de que o multibilionário George Soros é o maior financiador de sites de esquerda, ONGs de esquerda e até de escolas de jornalismo e de jornais que defendem as pautas da esquerda aqui no Brasil? Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E eu aproveito para agradecer aos nossos assinantes que permitem que conteúdos como esse sejam publicados no jornal e cheguem também através de áudio, de vídeos, para mais gente nas redes sociais de forma gratuita. Se você ainda não é assinante, eu te convido a entrar para a nossa comunidade. Tem uma promoção escondida aí nesse código que aparece na tela. Sendo nosso assinante, você ajuda a patrocinar um projeto de jornalismo único no país, que defende os valores que a maioria dos brasileiros defende.